Espartanos, bom dia pessoal. Pessoal, hoje nós vamos falar de produtividade espartana. Arru! Espartanos, bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Beleza? Pessoal, mas antes de começar, já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí, né? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilha para quem quer dicas diferenciadas sobre produtividade, né? E pessoal, já vou falar aqui de cara aqui uma coisa que está acontecendo aqui no meu canal, que é o seguinte: muita gente está saindo do meu canal e muita gente está entrando. A mesma proporção de pessoas que estão entrando no meu canal, outras estão saindo. A verdade é o seguinte, pessoal: eu não sou mais a mesma pessoa de quando eu fundei esse canal, né? Fundei em 2019, então praticamente eu já sou outra pessoa. Alguns ficaram, acompanharam essa evolução e evoluíram junto comigo, né? Outras pessoas já não gostam mais dessa minha nova postura, né? Que ela é mais apaziguadora, que ela é mais calma, que ela releva mais, que ela tem mais maturidade, que ela ataca menos, né? E que ela tenta ver as coisas de uma forma mais inteligente, filtrando aquilo que é bom, aquilo que é ruim, sem aquele posicionamento muito firme de antigamente. Então, vocês que saíram, meus sentimentos, e vocês que entraram aí, sejam bem-vindos aí ao canal Espartano da Vida Moderna. Estamos juntos aí para seguir nessa jornada aí, né? Rumo às batalhas da vida, mas agora com muito mais calma, com muito mais inteligência, e é isso aí. Espartanos, nós vamos falar hoje de produtividade espartana. Produtividade espartana. A produtividade espartana, pessoal, é um vídeo que com certeza vocês vão ver que tem conceitos aqui que é totalmente diferente do que muitos coaches falam aí, que é totalmente diferente do que muita gente fala aí na internet sobre produtividade. Como é que é a produtividade espartana? Porque, antes de tudo, pessoal, é uma produtividade com maturidade, pessoal. Com maturidade. Né? Eu passo já dos 40 anos, então a forma que eu enxergo a produtividade, né, as atividades, as metas, né? Hoje nem acredito mais tanto em metas, eu acredito em sistemas que não deixam você fugir da sua meta, né? Eu vou falar mais sobre isso aqui no vídeo. Enfim, pessoal, hoje eu vou falar de produtividade espartana, produtividade guerreiro, mas com muita consciência, maturidade, calma, leveza. É isso que a gente precisa nesse mundo de hoje, um pouco mais de leveza e trabalhar com mais alegria e prazer naquilo que a gente faz. Bom, então eu vou abordar aqui, pessoal, 10 tópicos sobre esse assunto de produtividade espartana. Então o primeiro tópico é o seguinte: primeiro vamos falar de pessoas, eu estou fazendo uma colinha aqui bem clássico, né? Eu vou falar de pessoas bem-sucedidas, pessoal. Eu vou falar de pessoas que são obstinadas pelo sucesso, pessoas que sacrificaram muitas coisas na sua vida, né, para chegar ao sucesso. O preço do sucesso. Então eu vou dar 2 exemplos aqui, né? Por exemplo, o Ronnie Coleman, né, que é o campeão de fisiculturismo aí. Hoje ele não anda devido aos agachamentos excessivos que ele fez, tanto que ele prejudicou a coluna dele, né? Então, a que preço que a gente paga pelo sucesso? Qual é o preço do sucesso, né? Porque a obstinação extrema, o foco extremo, eu vou falar sobre foco aqui, inclusive até trouxe um livro aqui sensacional, que é a única coisa, né, que é um livro sobre foco. E, pessoal, a primeira reflexão é essa: o sucesso extremo, onde você sacrifica várias coisas na sua vida, né, como foi o caso do Ronnie Coleman aqui, né, ele simplesmente queria ganhar todos, então tomou muita bomba, tomou muito anabolizante, fez treinos muito fortes, desgastantes, e hoje está aí paraplégico aí, né, numa cadeira de rodas, né, não consegue andar direito, não consegue se movimentar, né, ele malha ainda e tal, ele é um cara determinado, guerreiro, mas as pernas jamais vão ser o que era antigamente, né, exagerou, e o preço do sucesso: foi campeão, teve troféu, teve medalhas, ganhou dinheiro, teve nome, que está aí até hoje aí na sociedade, mas a que preço? É uma pergunta importante. Um outro exemplo que a gente pode pegar, eu sou fã pra caramba, eu torço pra Argentina, Batistuta, jogador da Argentina, né, que fez várias infiltrações na coxa dele, na perna dele, para poder continuar jogando, sem sentir dor, partida após partida. Ele já estava lesionado, não podia jogar, ele queria jogar mesmo lesionado, então ele fazia infiltrações, né, que é um processo que você faz na perna, como se fosse uma anestesiasse a perna para poder jogar. E hoje, o tanto que ele tem dificuldades em relação a esse tipo de coisa, né, teve que colocar próteses na perna, né, dificuldade de locomover. Então, pessoal, a que preço que a gente vê essa questão do sucesso? Porque agora eu vou contar a minha história um pouco resumida aqui da minha história. Para muita gente que não sabe aqui, eu sou servidor público, eu sou concursado, né? Muita gente já sabe, outras pessoas não sabem, né?
Então, eu sou servidor público, eu praticamente demorei 4 anos para passar no concurso público. Quando passei em 10 concursos públicos, graças a Deus, né? Mas também foi muita determinação, foi muita luta, foi muito aprendizado, aprender como estudar, né? Que isso é fundamental também hoje em dia, você aprender as melhores técnicas e estratégias de estudo, né? Para ficar muito bom. E hoje, quando eu estou fazendo meu trabalho, eu trabalho com fiscalização, às vezes eu estou na rua e alguém chega para mim, nossa, que serviço gostoso, você está aqui sentadinho aqui, só anotando aqui os negócios. E aí, sabe, eu já falei com algumas pessoas, eu falei, meu amigo, trabalhinho gostosinho, né? Ficar aqui sentadinho, né? Sombrinha aqui, bacana, vendo só os ônibus passar ali, né? Fazendo as anotações aqui. Fica ali 4 anos, né? Desempregado, com a bunda sentada na cadeira ali, estudando, acordando de madrugada, não dormindo direito, né? Cheio de preocupação na cabeça. Pessoal, o fato é, eu hoje consegui o cargo público, mas eu falo para vocês, foi muito sacrifício. A que preço? Perdi um casamento na época, né? Perdi uma esposa, adoeci, tanto que tomei posse doente, né? Entrei em Itabirito aqui, cidade que eu moro, eu trabalho aqui na prefeitura, entrei doente, né? E já tive que pegar atestado médico, afastamento, né? Tive um problema renal, perdi meu rim, né? Então, assim, a que preço, pessoal? O preço do sacrifício, do sucesso, das noites sem dormir, da má alimentação, né? A questão financeira também, na época, nossa, me endividei muito. Então, a gente vê que a gente tem que se esforçar realmente para sair dessas situações. Mas a gente tem que saber equilibrar a nossa vida também, porque senão, se a gente tiver esse foco extremo demais, a gente vai perder um monte de outra coisa, um monte de outras coisas. E outras riquezas da vida, né? A gente perde, às vezes, um tempo com a família, às vezes você não vê seu filho crescer, às vezes um relacionamento, né, com sua esposa amada que você perde, às vezes, sabe, dinheiro, sacrifício, saúde, cabelo branco, que agora tá meio zoado aqui, pintado, né? É isso, pessoal. Então a gente tem que realmente raciocinar a que preço vale esse sucesso nosso. Então, uma das primeiras dicas que eu quero dar aqui para você é porque as pessoas hoje em dia é muito extrema. Eu fico vendo os coaches dando conselho na internet. Inclusive, eu dava esses conselhos aqui no meu canal, ser igual o David Goggins, ficar confortável no desconforto, acordar de manhã, 4 horas da manhã, sair correndo na rua, tomar banho gelado, essas coisas que a gente vê na internet aí. E hoje, mais calmo, mais maduro, mais tranquilo e com mais experiência da vida em relação àquilo que dá certo e que não dá, que agora vocês estão ouvindo uma pessoa que realmente passou por processos, né, e que hoje eu posso falar sim, que graças a Deus uma vida mais tranquila, mais confortável, mas graças também a esse equilíbrio, né, hoje um casamento, graças a Deus, os cachorrinhos lindos que eu tenho aqui, né, outras riquezas, lado espiritual hoje muito mais aprofundado, para quem não sabe, eu virei pastor, né, hoje eu sou pastor também, então assim, a gente fica muito feliz de poder preencher todas as áreas, a saúde bem melhor, graças a Deus também, em relação ao que estava. Esse equilíbrio, pessoal. Então hoje a gente vê as dicas na internet, muito extremismo, você tem que ralar muito. E se você for ver a lei da vida, você trabalha 5 dias por semana, folga 2, às vezes 6 por 1, né? Polêmica aí do governo. Às vezes você trabalha muito, às vezes você se esforça muito, e aí o resultado, a recompensa, a satisfação, a alegria, a comemoração da vitória é pequena. É pouco tempo, não dá nem pra você curtir, sabe? E aí às vezes a gente fica viciado só em trabalhar, conquistar e esquece de curtir, esquece de aproveitar, né? Esquece de viver aquela felicidade que você mesmo lutou para conquistar, né? Então hoje a gente vê muito extremismo, pessoal, e a gente tem que sair um pouco do extremismo. Hoje eu vejo que a pessoa mais inteligente é aquela que foge do extremismo. Você ter seus valores, você ter sua personalidade forte, aquilo que você é inegociável para você, mas não ser uma pessoa, sabe, abrupta, que simplesmente exclui outras pessoas por causa que pensa diferente, ideologia política, futebol, religião, né, que meu canal traz muito aqui, né, a gente poder agregar mais, a gente poder conhecer mais as pessoas e a gente poder filtrar aquilo que é bom em cada uma, né. Tem uma história que eles falam que, essa história não é muito verídica, não tem comprovação verídica na Bíblia, nem nos livros apócrifos não, mas falam que Jesus estava andando com os apóstolos, que ele viu um cachorro morto. E Jesus conseguiu, os apóstolos começaram a criticar que o cachorro estava fedendo, estava decompondo, né, fazendo um julgamento, e Jesus ainda olhou para os cachorros e falou assim, mas pelo menos eles tinham os dentes bonitos, né, brancos como pérolas. Quer dizer, Jesus olhava o lado bom das coisas. Então é isso, a gente começar a olhar o lado bom das coisas, e o extremismo, pessoal, não é o caminho mesmo. Às vezes tem gente aí que vai ralar demais o cargo, o salário, o emprego, e quando vai ver, a pessoa vai pro caixão e não aproveitou nada, né? Porque a verdade é, pessoal, amanhã vai ter alguém dirigindo seu carro, amanhã alguém vai estar morando na sua casa, amanhã alguém pode estar até com a sua mulher, você não sabe como é que é o futuro.
Então vamos ser sinceros, visceral, espartano aqui, como eu sempre fui aqui no meu canal, e vamos dar um choque de realidade aí com a pílula vermelha aí, red pill nesse negócio todo aí, porque essa que é a sinceridade. Então a gente fica às vezes lutando, batalhando, cargo, salário, status, tal, isso aqui é tudo passageiro, pessoal. Nós somos esquecíveis. Ninguém vai lembrar de mim daqui a um tempo, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, entendeu? Os vídeos vão ficar na internet, talvez meus netos peguem, talvez não peguem, vai ficar aí e acabou. O legado da gente, a gente tenta deixar alguma coisinha bacana, mas no fundo nós somos esquecíveis, a vida vai passar e nós vamos morrer. Essa é a verdade, pessoal. Então, sem muito extremismo, tenta, sim, trabalhar, focar, estudar, produzir, ser produtivo, ter produção espartana, mas aprenda a relaxar, aprenda a curtir, aprenda a passear, aprenda a se divertir, aprenda a não fazer nada, porque nesses momentos é que vem as melhores ideias, os melhores insights. Então, a quarta dica que eu dou para vocês aqui, vocês viram aí que eu falei primeiro do princípio de Pareto, né? 80-20. Só que aí, no caso, 80-20, né? Porque em vez de ser 20% das coisas que vão te trazer 80% das alegrias, aqui tá o contrário. A gente fica 80% trabalhando só para ter 20% de alegria. Aí não vale a pena, né? É uma vida muito assim. A gente é escravo também, é a corrida dos ratos, a gente fica preso nesse sistema. Então a gente tem que saber, de certa forma, sim, fazer parte desse sistema, tentar, lógico, mudar o jogo, virar a chave do sistema, mas enquanto a gente não consegue, ter prazer enquanto enfrenta as coisas do sistema. E esse é o quarto ponto. Rotina prazerosa, pessoal. Rotina prazerosa. Tinha um programa que eu gostava demais, indico para vocês aí, que é o Aprendiz, que começou com Donald Trump, depois veio pro Roberto Justo aqui no Brasil, na Record. E esse programa falava muito sobre questão de produtividade, e cada prova que os participantes tinham no mesmo episódio tinha uma recompensa final, que era proporcional à dificuldade daquele nível de prova. E eu acho que a vida tem que ser assim. Trabalhou, recompensa. Trabalhou, recompensa. Trabalhou, alegria. Então, como é que você pode montar um sistema na sua vida de tal forma que você coloca uma rotina prazerosa na sua vida, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu quero ler um livro aqui de 30 páginas, por exemplo. Pô, a partir do momento que eu li 30 páginas, eu posso passear 5 minutos com os cachorros, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que me traz alegria, né? A pessoa vai trabalhar no projeto da empresa dela, ó, eu vou trabalhar 2 horas aqui seguida. Depois que eu trabalhar, bater as 2 horas de meta aqui, de foco aqui nos meus objetivos, né? 15 minutos, 20 minutos de videogame. Outras pessoas gostam, né? Ou passear com a família, sabe? Ou fazer uma atividade física, a pessoa sente prazer. Então é isso, você colocar na sua rotina coisas prazerosas, porque a gente precisa de prazer, a gente precisa de alegria, a gente precisa de felicidade. No fundo é uma hipocrisia, a gente fala assim, não, adulto faz o que tem que ser fazer, esse negócio de querer ser feliz é coisa do diabo. Não, pessoal, a gente tem que querer ser feliz também, né? A gente precisa de momentos de felicidade, prazer na nossa vida também, né? E a gente tem que saber inserir esses momentos nessa rotina dolorosa nossa, maçante nossa. Isso é um lado de inteligência, você montar uma rotina inteligente, né? Ali de tal forma que você monta um sistema que você sempre vai estar tendo alegria. Você trabalhou, descansa, trabalhou, descansa, trabalhou, descansa, alegria, alegria. Ralou, e aí você faz com mais motivação. Então são pequenas recompensas que a gente vai se dando a partir do momento que a gente vai cumprindo nossos objetivos, né? Bati minhas 2 horas de estudo ali, 2 horas de estudo, beleza, agora meus 15 minutos de videogame. Fiz o projeto da empresa ali, bati a meta do projeto da empresa ali, agora posso tomar meu café super especial que eu adoro, sabe? Momentos de prazer na nossa rotina, pessoal. O quinto ponto, eu já falei aqui, só vou especificar mais, é a gente aprender que na vida as riquezas não são só financeiras, ou só de status do seu cargo. Sabe com quem você está falando? Meu amigo, você vai morrer do mesmo jeito. Adoecer, envelhecer, morrer. Tô falando muito sobre isso nos meus podcasts, né? Vocês devem estar acompanhando aí. Daqui a 2 anos, se você soubesse que ia morrer, o que você focaria hoje? Né? E tem um livro até de uma pessoa que trabalhava no hospital e ela perguntava para os pacientes terminais, né, aquilo que eles falavam no leito de morte ali. Não era riqueza, não era carro importado, não era salário, não era cargo. As maiores riquezas que as pessoas queriam naquele momento ali, no final, era o abraço da filha, era fazer as pazes com o irmão, né? É estar em contato com o pai, com a mãe. Então, assim, a gente vê que a vida é cheia de outras riquezas. É ter o lado espiritual, é poder fazer caridade, é poder ajudar as pessoas, né? Às vezes pregando uma palavra, às vezes ajudando uma família. Então, pessoal, às vezes as pessoas confundem muito essa questão, né, de o sistema joga a gente para que o foco nosso tem que ser dinheiro, riqueza e tal, que não sei o quê. E a gente esquece do amor das pessoas, a gente esquece de cumprimentar na rua, a gente esquece da humildade, a gente esquece às vezes de escutar uma pessoa que está precisando, né? A gente esquece que a vida é feita de outras riquezas, né? Um filho que acaba de nascer, né? Um neto para uma avó.
Então, assim, a vida é feita de outros encantamentos, e esses encantamentos são mais profundos, são mais humanos, são mais espirituais. Então vamos começar a focar melhor nessas riquezas, né? Eu tinha até notado aqui, família, amigos, né? Tempo com os filhos. Tem gente que trabalha, não tem tempo para a família, para os filhos, né? Obras de caridade, contra cargo, salário, contra dinheiro. A vida, ela precisa ser abundante em todas as áreas, né? Por isso que eu falei desse livro aqui, ó. A única coisa, sim, a gente tem que ter foco, a gente tem que saber organizar nossa rotina para ter foco, mas a gente não pode despedaçar as outras áreas da nossa vida a ponto de a gente destruir a nossa saúde, destruir relacionamentos, né? Destruir outras estruturas, engrenagens que fazem parte da nossa saúde mental, que é um fator psicológico muito interessante. Porque o pastor Hernani falou isso aqui na entrevista aqui no canal Espartano da Vida Moderna, e eu tenho que repetir. A saúde mental é a base da vida adulta. A saúde, escuta isso aí que eu tô te falando, isso é sério. A saúde mental é a base da vida adulta. Não tem como você ter uma vida adulta saudável se você não tem saúde mental. E muita gente hoje não tem, por causa de trauma da infância, por causa de trauma da adolescência, por causa de coisas que veio guardando e hoje é um adulto disfuncional, né? Então você cuidar da sua saúde mental, a higiene mental, né? Perdoar as pessoas que te lesaram, né? Pedir perdão daquelas coisas que você fez errado, se arrepender, aceitar Jesus, praticar o bem para as pessoas, transbordar aquilo que você tem de conhecimento, não ser egoísta, né? Então a saúde mental é essencial para te dar paz. E tem uma entrevista aí que vocês vão ver agora, que vai sair agora no domingo, do pastor Valteci, que foi interessante, que a gente falou justamente sobre isso. Não existe felicidade sem ter paz. Então essa paz você só consegue se você tiver saúde mental. Porque não adianta você ter dinheiro, não adianta você ser rico. Se você fez coisa errada, a sua consciência uma hora vai doer. Você não consegue fugir de si mesmo. Você não consegue fechar a porta do quarto e se esconder da sua própria consciência, das coisas que você fez errado, né? Então isso aí não estava na pauta não, mas eu acrescentei aqui porque saúde mental é interessante, né? E eu acho que é importante falar sobre isso. A gente coloca como 5B. 6 agora, montar um sistema. Pessoal, eu vi um vídeo na internet muito interessante de um cara sobre o exército, e ele falando que quando ele era do exército, ele tinha muita disciplina mesmo. Ele conseguia, no exército, acordar cedo, ele conseguia fazer atividade física, ele conseguia bater as missões e as metas do dia. E aí, quando ele saiu do exército, ele achou que tinha aquela disciplina, mas na verdade ele não tinha disciplina nenhuma. Ele não conseguia acordar cedo, ele não conseguia fazer dieta, ele não conseguia estudar, ele não conseguia render no trabalho, ele não conseguia fazer nada depois que ele saiu do exército. Depois ele entendeu que, na verdade, ele não tinha disciplina, ele tinha um sistema. O sistema do exército, literalmente, não deixava ele faltar a disciplina dele. Eram as pessoas que acordavam ele, que incentivavam ele, e não só incentivavam, que literalmente ele tinha que cumprir ordem. Já viu quando você tem um projeto seu e você não coloca, você fica engavetado, você não coloca ele no papel? Te garanto que se fosse seu chefe mandando você tirar o seu projeto da gaveta e colocar em prática, você faria, porque ali é seu sustento. Então essa reflexão é muito interessante, né? Quando você está sendo comandado por alguém, ou você faz parte de um sistema em que você tem que cumprir a tarefa, você faz, você simplesmente faz. Agora, quando você tem autonomia para fazer ou não fazer, você tomar as decisões, você acaba procrastinando contra si mesmo. A procrastinação é realmente um gatilho, assim, uma autossabotagem contra a gente mesmo, né? Que às vezes a gente não consegue honrar a nós mesmos. A gente honra o compromisso com outras pessoas, a gente honra a nossa palavra com outras pessoas, mas a gente não consegue honrar a gente mesmo, que é mais um tópico disso aqui que eu vou falar. Então pega uma coisa interessante aqui sobre produtividade espartana aqui nesse vídeo. Um ponto-chave aqui, né, nesse ponto 6 aqui. É melhor eu ser mais produtivo, mas ficar igual o Ronnie Coleman lá, igual o Batistuta, destruir casamento, destruir minha saúde e ser mais produtivo e a produção ser chata? Ou eu produzir menos, com mais qualidade e com momentos de alegria e recompensa? Foi o que eu tinha falado para vocês antes aí, e agora com base científica aqui, ó, pegando esse livro aqui, O Poder do Hábito. No Poder do Hábito a gente vê os 3 gatilhos. Primeiro, o gatilho, né, aquilo que gera, por exemplo, eu quero correr de manhã, eu tenho que ter um gatilho, então eu já deixo o tênis e a roupa de correr de manhã. O gatilho, aquilo ali já fala que eu tenho que correr, né? Aquilo ali já aciona, me motiva para o poder do hábito. O hábito em si, a prática, a ação, a movimentação, mas depois a recompensa. Olha, se eu correr 30 minutos por dia, eu posso chegar em casa depois e tomar aquele cafezinho meu que é sensacional, que eu adoro. Inclusive vou passar a receita aqui para vocês depois. Manteiga, canela, cacau, tudo no café. Show demais, óleo de coco. Então é isso, você se dá essa recompensa.
Então tem o gatilho, pessoal, indica a leitura, tá? Tanto desse livro quanto o da Única Coisa aqui, porque é isso, a gente precisa realmente desses hábitos na nossa vida, a gente precisa realmente de um sistema de hábitos onde a gente vai ter o gatilho, a motivação, a gente vai montar o sistema de tal forma, olha, se eu quero estudar, eu já deixo a mesa ali com o laptop, tudo certinho, ali com as matérias, tudo pertinho para me estudar. Se eu quero correr, se eu quero fazer atividade física, o tênis e tal, já fica ali. Eu já monto um ambiente de tal forma que esse ambiente ele já fica favorável para mim cumprir aquilo que eu preciso cumprir, para mim honrar aquilo que eu prometi para mim mesmo. Né? Isso é fundamental, pessoal. E sempre tendo a recompensa, porque não pode faltar recompensa. O sistema tem que ser prazeroso, pessoal. Por quê? O mais importante, porque você vai ter mais constância. Ao longo prazo, uma pessoa que estuda 8 horas por dia durante aí 2 anos, como é que você acha que essa pessoa vai estar depois de 2 anos? Arrebentada. Tá, pode passar nos melhores concursos e tal, mas saúde mental, casamento já era, saúde física também. Agora uma pessoa que estuda menos, tem momentos de alegria, de prazer, sabe equilibrar bem isso na vida, ela vai ter muito mais alegria em cumprir a rotina dela, ela vai fazer a rotina dela com alegria, porque ela sabe que quando ela acabar de fazer uma coisa, ela tem recompensa da outra. É muito mais leve, pessoal. É produtividade espartana, mas com mais leveza, com mais maturidade, pessoal. E principalmente constância. Constância. Projetos de longo prazo, né? Você quer montar uma empresa, você quer passar num concurso, você quer emagrecer 30 quilos, são projetos de longo prazo que você quer fazer sem roubar. Porque tem gente que toma bomba, tem gente que toma remédio, tem gente que cola na prova. Não, sem roubar. É degrau por degrau, pessoal. E esses degraus, eles têm que vir junto com uma motivação ali, com uma recompensa de prazer. Você vai ter mais constância. Não adianta você querer estourar. Não adianta. Eu sei que esse livro aqui é fundamental. A Única Coisa. Inclusive, nesse livro aqui, A Única Coisa, fala muito sobre a gente primeiro planejar o nosso final de semana. Olha só. É interessante isso, né? Você tem que ter ali 4 horas aqui, 6 horas para fazer a única coisa na sua agenda diária, né? Porém, ele fala que antes de você planejar aquilo que você vai produzir, você planeja primeiro a sua recompensa. Planeje primeiro as suas recompensas, planeje primeiro o seu final de semana, planeje primeiro os seus momentos de alegria que você vai ter. Depois você coloca a sua rotina árdua ali junto. Você vai ver que você vai fazer com muito mais alegria. Então é muito interessante esse tópico aqui da Única Coisa, né? Eu não sei se está aqui no livro ou se eu vi alguém comentando isso no livro, é porque eu vejo também muitas resenhas do próprio livro, né? E alguém comentou isso, não planeja seu final de semana primeiro, planeja suas alegrias, planeja suas recompensas, planeja aquilo que vai te trazer felicidade primeiro, né? E agora, pessoal, vou falar um pouco sobre disciplina, né? Muita gente fala que a disciplina ela é mais forte que a motivação, porque a disciplina te leva a fazer o que você tem que fazer, independente se você acordou bem ou não, ou você gosta ou não. Eu vou falar agora sobre a disciplina invertida. Pessoal, você já reparou que o drogado ele é muito disciplinado? O cara que usa drogas, você pode reparar que ele é viciado. O viciado, ele geralmente é disciplinado. Olha só, que doideira, né? O cara que fuma cigarro, o cara que bebe, o cara que mexe com droga, né? O cara que mente, o cara que dá calote, ele é viciado na mentira dele. Ele é viciado, literalmente, na disciplina dele. Ele tem disciplina para fazer coisa errada. Isso prova pra gente o quê? Que a disciplina ela realmente é treinável. E a partir do momento de uma coisa que te dá muito prazer, a disciplina ela flui de uma forma muito mais fácil. Por isso que eu estou falando com vocês, tudo que você tiver que fazer na sua vida, seja estudar, seja montar um negócio, né, qualquer objetivo, projeto que você tiver, coloque coisas de recompensa, use o poder do hábito, coloque recompensas, coloque uma rotina prazerosa para você. Você vai falar assim, não, mas eu podia trabalhar 6 horas, mas trabalha 3 nesse projeto, por exemplo, entendeu? Trabalha menos e coloca mais recompensa, porque a longo prazo você vai sentir alegria, você vai sentir, e a partir desse momento que você sente alegria da produtividade, da produção, daquilo que você está fazendo, você se torna um viciado. E é o viciado ao contrário que eu falei aqui. Então tem muita gente que é viciada, é disciplinado para fazer coisa errada. Você pode ser um disciplinado para fazer coisa certa, desde que a motivação seja muito boa, desde que aquilo realmente gera um vício. Nossa, você fica viciado, eu amo fazer isso. Eu amo estudar. Por que eu amo estudar? Porque toda vez que eu estou estudando, eu estou jogando videogame. Toda vez que eu estudo, é a hora que eu tenho para jogar videogame. É uma coisa que eu amo fazer. Toda vez que eu pratico atividade física, eu sei que quando eu voltar, eu vou poder tomar aquele meu café que eu amo. Você entendeu, pessoal? A lógica, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas só para vocês entenderem um pouco da lógica. O tópico 8 é o que eu falei aqui no início do nosso vídeo. A gente honra compromisso com as pessoas, a gente honra a nossa palavra, a gente honra horários. Marquei 6 horas, o cara chega lá 5 para 6, 10 para 6, certinho no horário, chega às vezes até 1 hora mais cedo.
As pessoas fazem muito isso para chefe, para os amigos, mas não fazem para si mesmo. Então, espartano, se você delimitou, eu vou fazer uma dieta, eu vou perder 10 quilos, amanhã eu começo, ano que vem eu começo, né? Depois do Natal, vai começando o ano agora começa o ano, depois do Carnaval, eu vou estudar 10 minutos por dia, eu vou ler 3 livros por semana, inclusive vou dar uma dica aqui sobre ler livro. Eu vou praticar 2 horas de meditação. Tudo que você colocar, que você vai fazer, faça, cumpra. Honre a sua palavra com você mesmo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você honra aquilo que você prometeu para si mesmo, você começa a ganhar integridade, você começa a ganhar autoconfiança, você consegue ver que você é capaz. Isso é fundamental, isso ninguém te fala. Isso aqui é diferente. Porque as pessoas realmente, elas procrastinam porque elas não conseguem honrar a palavra consigo mesmo. Mas antes de honrar a palavra consigo mesmo, antes de colocar um objetivo para você fazer, uma meta, um sistema que seja, pensa bem. Fala assim, coloca uma coisa que seja mais leve, que tenha progressão. Ah, eu vou correr. Corre 10 minutos no primeiro dia. Semana que vem, ou um mês que vem, que seja, então, passa para 20 minutos. Depois 30 minutos, até chegar em 1 hora. Progressivamente, pessoal, com alegria e com recompensas. Vai fazendo os buraquinhos de recompensa ali entre as metas de produtividade, pessoal. Porque senão você não dá conta, pessoal. Eu tô falando pra vocês, eu tô falando é verdade e sinceridade. Uma pessoa que apanhou, uma pessoa que tentou, estudou. Eu sou coach também, pra quem não sabe, eu sou pastor, eu sou coach, né? Além de ser servidor público, ser formado em administração, eu sou coach também. Eu tenho curso em coach, liderança, gestão de pessoas. Então, pessoal, eu estudei demais, eu estudei muito esse assunto, mas a experiência da própria vida, das maiores conquistas que eu tive na minha vida, foi isso. Foi colocar metas equilibradas com mais prazer. O foco extremo ele é importante, só que ele te despedaça. Eu dei um exemplo para vocês aí, quando que eu estava estudando demais e que tal, minha vida era só aquilo ali, casamento se cancelou, saúde foi pro saco, o rim foi embora. Então, é isso, pessoal, mais desse equilíbrio aí. Nós estamos chegando ao final do vídeo e eu tenho que falar para vocês o seguinte. O ser humano, ele busca emoções. O ser humano busca felicidade, sim. Vamos parar de hipocrisia. A gente quer ficar bem, a gente quer felicidade, a gente quer estar alegre o tempo todo. E se a gente planejar, montar estratégias, a gente consegue, mesmo com a vida dura, mesmo que trabalhar, mesmo tal, colocar momentos de prazer na nossa vida, prazer pra gente escutar uma música. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro na obra ali, bota um foninho ali, enquanto você tá batendo a marreta ali, você tá escutando uma música, né? Na hora que você estiver no ônibus, você escuta um podcast, como um alimento, sabe aquele chocolatinho que você gosta, sabe? Então, basta a gente planejar melhor a nossa vida, a nossa rotina, o nosso sistema, de tal forma que ele seja mais prazeroso, né, pessoal? Então, a verdade é o seguinte, a gente busca por felicidade, a gente busca por emoções, e a gente deve buscar por isso, a gente deve ter autoconhecimento, identidade, saber quem que é a gente e o que a gente procura, o que faz a gente feliz, porque aquilo que faz as pessoas felizes a gente acha que é, mas depois que você compra o carro que o fulano comprou, você vê, pô, mas onde que estava com essa cabeça? Mas era ele, era o sonho dele. Então viva a sua vida, viva os seus sonhos, aprenda a saber do que você gosta, do que você não gosta, né? Aprenda a entender aonde está, anota os momentos que mais te deram felicidade na sua vida. E aí, a felicidade, a busca de emoções também, ela faz parte de uma coisa que eu vou ter que falar para vocês, vou ter que ser visceral, espartano como sempre. Faz parte também de idades na vida. Quando a gente é criança, simplesmente brincar de pega-pega ou ganhar um bonequinho do Jasper, né, na minha época, né, no Natal, era um momento de felicidade extrema, né? Aí vem a adolescência, né? Aí ganhei o ingresso pro show de rock, aquilo ali era o auge na adolescência. Aí vem a vida adulta. Então a gente vai tendo felicidades também com a nossa faixa etária, com a nossa maturidade, né? Com a nossa vida vai passando. Então, eu vejo que muita disfuncionalidade da sociedade está nisso. Se o cara hoje é casado, qual que é a felicidade hoje do cara ser casado? A felicidade é ele passear com a esposa dele, né? Ter sexo com a esposa dele, claro, né? Ter diálogos interessantes com a esposa dele, assistir séries com a esposa dele, né? Ter filho, um prazer de educar, de tirar as fotos, né? Sabe, e educando, modelando uma nova vida, uma nova criatura ali. Então são outras alegrias, pessoal. Então, pega a sua faixa etária e vê na sua faixa etária as coisas que mais dão alegria na sua idade, porque tem coisas que infelizmente o tempo já passou e não tem como fazer voltar mais, pessoal. Eu falo isso muito com minha esposa porque, olha, tem hora que a gente tem que estudar,
Não tô falando que a gente, depois que a gente tiver velho, depois que a gente tiver mais velho, a gente não possa estudar. Lógico que a gente pode, mas tem coisas que são para a idade. Você passar num concurso, claro que hoje mudou muito no Brasil, o perfil, geralmente a pessoa é mais velha, as mais velhas que estão passando, né? Os meninos da geração Z não querem saber mais estudar, né? De passar por processos assim, né? De paciência. Mas o fato é, para um menino mais novo, tanto para empreender, lembra que as pessoas falam assim, quando eu era mais jovem eu podia arriscar mais, eu podia ter arriscado abrir empresa, né, fazer loucuras, sabe, na minha vida. Só que chega certas idades que a própria idade e a maturidade vai te limitando. Então você tem que achar nessas idades, né, uma pessoa que é casada, por exemplo, é isso, é passear com a esposa e tal. Então tem gente que está casado, mas quer ainda ficar curtindo com os amigos demais, né? Não que isso seja errado, pessoal, mas troca a esposa pelos amigos, né? Não tem tempo com a esposa, mas tem para os amigos. Quer viver uma vida de casado como se estivesse solteiro. Então ele está realmente querendo achar uma felicidade, mas num modelo de vida que já não é mais para a idade dele, que não é para a decisão que ele escolheu. Então, baseado nas suas decisões, se eu escolhi isso, o que me dá felicidade nas decisões que eu tomei? Eu escolhi isso porque eu quero felicidade nisso, nisso e nisso. Então, ache os prazeres, né, tanto da sua faixa etária de idade quanto da sua maturidade, né? Bom, e a gente fecha o vídeo. Eu tô falando livro porque os livros estão aqui, né? Mas a gente fecha com a 10ª dica aqui e o 10º conceito, que é justamente esse. Uma dica final sobre produtividade. Pessoal, hoje eu estou conseguindo simplesmente ler um livro por semana. Mas o livro tem 300 páginas, como é que você consegue fazer isso? Pessoal, vamos pegar esse livro aqui. Esse livro aqui ele tem 300 páginas, não, ele tem 405. Mas eu vou pegar um exemplo para vocês, um livro que eu acabei de ler agora, tem pouco tempo, Essencialismo, indico para vocês, inclusive. Acho que ele tem 300 ou 270 páginas, não sei. É página pra caramba. Esse livro tem ele no audiobook no YouTube de graça, pessoal. 5h30. E gente igual eu que gosta de ver na velocidade 2, mais rápido, mais acelerado, em 2h15, né, 2 horas, né, e pouquinho, na verdade, quase 3 horas ali, você consegue matar o livro inteiro, né? E às vezes é ali no momento que você está lavando uma louça, às vezes fazendo uma faxina, que você está num ônibus, ou que você está fazendo uma atividade física, você consegue ir vendo. Então, é uma maneira de produtividade para vocês aí que eu indico, tá? Você consegue ler muitos livros pelo audiobook, absorver muito conhecimento, muita informação. Então, é uma coisa que eu indico para vocês colocar na sua rotina aí, de vocês aí. Espartanos, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, produtividade espartana, né? E é isso, pessoal. É experiência de vida, é muito estudo, é tentativa e erro. E hoje, para mim, é o que me mais traz felicidade, equilíbrio e que me faz chegar nas metas, alcançar os objetivos, mas de uma forma mais saudável, mais leve. E é isso que eu quero levar da minha vida aqui para frente. Leveza. É o que eu indico no final desse vídeo para todo mundo. Sejam mais leves. Sejam mais leves. Não adianta a gente ser tal, porque nós vamos morrer, pessoal. Então vamos ter uma vida mais leve, sorrir mais, brincar mais, ter melhor relacionamento com as pessoas, porque isso é que é o mais importante da vida. Beleza? Espartamos junto aí. Arru!